E aí galera, beleza? Dia de jogo, sabadão. Vamos fazer um pouco do que o Chico Garcia analisou aí sobre o jogo de hoje, né? E depois eu vou mostrar a provável escalação. E no final do vídeo a gente passa aquela resenha ali. Dou minha opinião sobre o jogo. Falo a provável escalação do Corinthians aí. Beleza? Vamos lá acompanhar um vídeo aí. Tamo junto, pra cima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar esse Inter e Corinthians porque o Memphis Depay está de volta. Qual será o time de Dorival Júnior? A tendência é que desta vez titulares. Eu quero te contar, por acompanhar muito o Inter, o que esperar do adversário. Será que o Corinthians precisa ter precauções para o jogo? Te digo que sim. Tô eu aqui de volta, né? A voz ainda não tá 100%, tá melhorando aos pouquinhos, mas na quinta-feira eu não tinha a menor condições de gravar. Peço desculpas aqui, mas cá estou para projetar esse jogo de sábado, um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né? Por conta de 2005, 2009. Isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter, mas realmente Tive que pausar pra falar, né? O famoso põe no DVD, né? nos últimos anos isso se aflorou, né? A história do DVD, aquela coisa toda. E os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo. Só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né? Com o D'Alessandro tentando bater no William Capita. E, enfim, nos últimos tempos aí, muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate. Aquele 2 a 2 ainda me revolta. Né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando, para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento. E o Corinthians estava vencendo por 2 a 1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time. O Roger também vai para cima, né? E consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa. E aí termina o jogo 2 a 2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente tá fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra. Corinthians, inclusive, com outro técnico. E eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares. Com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né, que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo. E agora, mais recentemente, do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que tá o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká, que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e ok, eles deram conta do recado, mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter, mas também contra o Inter. O Inter tem bons jogadores do meio para frente, eu já vou traçar um pouco de que maneira o Inter deve jogar, mas eu queria falar especificamente do Corinthians, que vai ter André Ramalho e Kaká na dupla de zaga, mas o sistema tem que melhorar como um todo. E contra o Novo Horizontino, o Corinthians até foi atacado no segundo tempo, o Hugo teve que fazer algumas defesas, então assim,
esse sistema ainda não está propriamente bem ajustado, até porque ele não teria como, é muito pouco tempo do Dorival. Mas vai ser um primeiro time titular, pelo menos essa é a tendência. Aquele losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino, o Dorival deu uma mesclada porque percebendo que contra o Flamengo sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vamos mudar, porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura. O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. Losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino, o Dorival deu uma mesclada porque percebendo que contra o Flamengo os jogadores sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vamos mudar, porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura. O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. E que bom, eu saudei isso inclusive. Porque você precisa ter uma ideia de com quem você pode contar. E o Ramon, eu sei que ele queria definir alguns sistemas e tudo mais, mas você já não tinha mais essa possibilidade. Eu já não sabia mais se o Alex Santana poderia ser um cara para você contar, o Charles também, que eu já critiquei muito, inclusive, e às vezes do nada o Ramon escalava o Charles. É mais complicado fazer dessa forma. Quando você costuma escalar o cara mais frequentemente, você sabe, puta, aqui tá um 12º. Quando alguém se ausentar, eu vou contar com esse cara. O Dorival me parece que vai fazer essa gestão. Já começou no primeiro jogo a fazer. Mas nesse segundo, eu quero poder contar com o Igor Coronado. Eu quero que esse cara, como o Dorival disse na sua primeira entrevista, seja o substituto do Garro. Mas ele precisa abraçar essa causa também. Tecnicamente falando, ele precisa assumir essa responsabilidade. E o Dorival vai tentar provar para ele que ele pode. Então, por isso que eu tô contando com isso. Não sei se vai ser o Bidon na ponta do losango, já o Ramon fazia isso, não deu certo. Então o Memphis fica jogando muito longe do gol, então eu espero que não seja ele para entrar o Romero, que seja o Coronado, porque ele é o cara em características para ser esse meio armador. O Martínez te dá intensidade de jogo, o Carrilho é o principal jogador do time esse ano e o Ranieri a proteção à frente da zaga. O Coronado, fazer uma metade aqui até agora que ele analisou. O Coronado, ele precisa jogar ali e ele não dá pra fazer igual ele fazia com o Ramon, ficar voltando pra zaga pra buscar a bola pra buscar a bola do zagueiro. Não, você tendo Carrilho e Bidon, dois caras que sabem sair jogando. Até o próprio Ranieri, ele tem uma boa noção de jogo, mas lógico, o Bidon e o Carrilho tem mais. E eu não acho que o Coronado tem que ficar buscando a bola lá atrás na zaga, não. Deixar ele mais perto ali mesmo dos atacantes, entendeu? Em mais condições de finalizar. Ele chuta bastante, ele chuta até... Não que ele chuta melhor, tá, pessoal? Mas ele tenta mais chutes que o Garro até, de fora da área. Então, eu acho que deixar o Coronado mais perto ali do atacante, eu acho que vai melhorar muito o Coronado no jogo, beleza? Bora lá continuar com o vídeo. Tem que ser esse time. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que o Dorival vai programar para esse jogo contra o Inter. Que tem Angileri na esquerda e o Mateuzinho na direita. E o Yuri e o Memphis no ataque. Pelo menos, acho que essa é a confirmação. Hugo Souza no gol. Deve ser esse o time.
que temores, que precauções o Corinthians tem que ter com o Inter. Eu trouxe esse vídeo também com esse detalhe, porque não é sempre que eu consigo acompanhar o adversário do Corinthians. E nesse caso, eu tô muito ligado, né, gente? Quando é Grêmio ou Inter, eu tô acompanhando o tempo inteiro. A gente não consegue, quando são clássicos, né, a gente tá sempre por dentro. Mas não é todo time que a gente tem esse nível de conhecimento. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui de que forma o Inter deve jogar contra o Corinthians. E assim, o time do Roger Machado é um time sabidamente bem treinado, campeão gaúcho, termina o ano muito bem, começa o ano muito bem, mas esse momento, especificamente esse momento, é o de maior instabilidade do time. Nesse momento, tá? Esse momento em que o Inter vai visitar o Corinthians aqui em São Paulo é o de principal instabilidade do time. Eu não tô dizendo com isso que o time tá mal, mas é o momento em que o Inter não está na sua melhor forma. E obviamente o Corinthians pode se aproveitar disso, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque existe existe um organograma muito bem definido pelo Roger. Tem a volta do zagueiro Vitão, que esse sim tá jogando muita bola, e o seu parceiro também. E o Vitor Gabriel fez contra o Juventude 2 gols de cabeça na bola aérea ofensiva. A bola parada tem sido uma arma do Inter. Então quando você olha assim, poxa, o Inter tá tendo dificuldades, e teve contra o Maracanã do Ceará, da Série D, na Copa do Brasil, exatamente por quê? Porque não conseguiu jogar por dentro e teve que abusar dos cruzamentos. Porque tem nisso uma arma, inclusive acabou fazendo gol, um deles foi anulado e o outro acabou valendo na bola aérea ofensiva. Então todo cuidado do Corinthians com a bola parada do Inter. O Alan Patrick, ele em escanteios, ele dá assistências, ele coloca na cabeça dos caras. Em cobrança de falta, então nem se fala. Então tem que cuidar essa bola parada. E claro que o André Ramalho e o Kaká, como eu disse, não estão inspirando lá muita confiança. Essa é uma das armas do Inter. O Inter tem feito muitos gols de pênaltis. É o time que mais tem pênaltis a seu favor na temporada. E eu não estou aqui falando sobre algo tendencioso em relação à arbitragem. Eu estou dizendo que por conta disso é porque o Inter entra muito na área. E de que forma? O Inter tem pontas que vão para 1 contra 1. Especialmente o Wesley, que não vive o seu melhor momento. O Wesley está, como todo time, no seu maior momento de instabilidade. Significa que ele está mal? Não. Significa que ele já esteve melhor. Mas é um jogador a marcar. E é um jogador para não deixar ele entrar na área. Porque se deixar ele entrar na área, não é que ele vai cavar pênalti. Ele é rápido. Então você tem uma tendência de cometer uma penalidade. Isso a estatística está dizendo. Do outro lado, o Vitinho tá fora, e aí tem uma possibilidade ou do Bruno Tabata, que a gente até conhece mais do que do Palmeiras, mas ele é um jogador de outra característica, né? Ele é um meia-ponta, como diz o Roger, ele joga um pouquinho mais por dentro, ele não tem tanta profundidade, ou o Gustavo Prado, que é um menino sim mais espetado. E esse sim é perigoso também, se ele abrir o time com 2 pontas. Eu ainda acho que ele vai dar na segurança do Bruno Tabata. Segurança que eu digo um pouquinho mais de reforço no meio. E aí sim com o Wesley aberto pela ponta. Só que eu não sei se ele vai jogar pela esquerda ou pela direita, né? O Wesley joga pelos 2 lados. Aí você pode escolher. É que se for o Gustavo Prado ou o Tabata, eles vão jogar pela direita. E aí o Wesley seria o ponto esquerda. Não, acho que o Gustavo Prado pode jogar pela esquerda e o Wesley pela direita. Enfim, isso não está muito definido. Na frente tem o Valência, o Ener Valência. O Borré tá machucado. O Ener Valência é o titular, e ele está sendo muito cobrado pelo torcedor. Ele fez um golaço de falta na decisão do Gauchão, vinha bem até, vinha conquistando o carinho do torcedor, mas nos últimos jogos ele tem perdido muitos gols. Só que isso também é um ponto, sinal que a bola chega, e sinal que ele chega com capacidade para concluir. Ok, você tem o Hugo Souza lá, que normalmente pode resolver, mas até quando vai essa fase perdedora de gols do Ener Valência? Ele não tá bem, tecnicamente ele não tá bem, mas também não dá pra deixar espaço, né? É que o Valência, ele é um cara de pegar o espaço, de atacar o espaço. Ele é um cara meio Yuri Alberto, em característica. Ele gosta de correr com o campo aberto. Ele não é um cara de pivô, ele não é um bom finalizador, ele tem dificuldades. Então se você marcar o espaço do Ener e impedir ele de jogar, que eu digo de jogar não é impedir ele de jogar, mas é impedir ele de ter campo para poder jogar, deixar ele um pouquinho mais marcado, preso entre os zagueiros, ele teve dificuldade contra a defesa do Maracanã. Então assim,
é um ponto que o Corinthians pode se sobressair. O Alan Patrick, cara, é um cara que ele não só é o cara das bolas paradas, ele é o cara que faz o time jogar. Então, esse é um cara que você precisa marcar. O Palmeiras ensinou. O Palmeiras fez isso. O Grêmio não. Ele deitou sobre o Grêmio. Com o Palmeiras ele teve dificuldades. Perdão, gente. No lado esquerdo, o Bernabéu também não vive a sua melhor fase. E essa combinação do Wesley com o Bernabéu, ela inclusive está muito manjada, e o Bernabéu tem sofrido muito defensivamente. Se o Dorival colocar um cara ali, e o Corinthians não tem pontas, né? Mas se colocar um cara ali, bom, aí o Bernabéu pode sofrer, porque ele apoia muito, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. Então essa é uma possibilidade. E aí no meio de campo tem só uma dúvida ali, o Fernando tá jogando muita bola, que é o cara que começa a jogada, então marcar essa saída de bola também pode ser interessante. E na segunda função o Bruno Henrique tá aparentemente perdendo a posição pro Thiago Maia, que é um cara que joga mais com a bola no pé. Então o Corinthians, aí eu acho que com esse sistema, né, com Martínez ali, Carrilho e tal, vai congestionar bem e vai poder fazer um jogo franco, de bom embate. Eu acho que tem boas possibilidades. Corinthians acho que vence, tá? Tem todas as condições para isso, e técnico novo, aquela coisa toda. E o Inter sempre teve dificuldades em Itaquera, né? Tem uma vitória desde que o estádio inaugurou, mas também uma sequência de empates. E o empate não é bom resultado. O jogo é na arena do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar. O que vocês acham que vai acontecer? É isso aí, pessoal. Essa foi a análise aí de Chico Garcia, concordo com ele. Acho que o Corinthians tem uma grande chance de ganhar hoje. O Corinthians vem bem contra o Inter, apesar de ter empatado muito, e acho que esse é o divisor de águas. Na minha opinião, já no começo, assim, pra mim, pelo que o Corinthians vai brigar. E se perde hoje, cara, acho que vai ter que ser uma arrancada igual aquela lá de 9 vitórias seguidas logo, pra poder brigar por alguma coisa mais do que, tipo, a busca do 6º lugar e torcer pra 2 que tiver lá na frente ser campeão de Libertadores e Copa do Brasil ou Sul-Americana pra gente ganhar uma vaga direta, sabe? Então eu queria pelo menos o Corinthians brigasse pelo G4. Eu acredito que se o Corinthians ganhar hoje, ele entra na briga verdadeira pelo G4 e quem sabe até pelo título, não duvido, tá? Eu não duvido. Eu acho que se o Corinthians chegar bem até o meio do ano, comprar 2 zagueiros, mais um meia, um ponta, um atacante, eu acho que o Corinthians ainda tem uma boa chance. Essa é a provável escalação do Corinthians, que é com o Hugo, André Ramalho, o Kaká, né? O Aguilera ali, o Ranieri. Eu acho o time bom. E aqui, na minha opinião, eu colocaria o Coronado e o Breno Bidon no Martínez. Acho que é um jogo em casa, não precisa entrar com os dois. Porque a questão não é nem quem você coloca. A gente ficou um pouco com isso, porque com o Ramon foi um pouco... Cara, a gente tem muito que agradecer o Ramon, cara. Não tenho o que falar, entendeu? Ele foi um cara que tirou o Corinthians lá de baixo, 9 vitórias seguidas, foi campeão paulista depois de 6 anos, aí o Corinthians sem título. Então, tipo, não tenho o que falar do Ramon, sabe? Não tenho o que reclamar. Mas... um pouco sofrido com o Ramon, sabe? Quando ele escalava o time, a gente já sabia que não ia dar certo, porque só tinha um esquema. Ele escalava o time e a gente já sabia o jeito que ia jogar. Com o Dorival, pra mim, foi diferente, no 4-1-4-1. O sistema de jogo foi diferente, não porque ele jogou no 4-1-4-1. Ele podia ter jogado no 4-3... 4-3-3, pra mim, aquele jogo. Bem de boa. Ele poderia ter jogado no 4-1-2-1-2, no 4-4-2. O sistema, pra mim, eu gostei muito de ter um cara pra dar o combate. O Ramon marcava em bloco, assim, tipo, todo mundo marcava em bloco e ninguém chegava a tempo na bola. Sempre que o Corinthians chegava na bola, a bola já não tava lá mais. Então ia 3 caras do Corinthians na bola, chegava lá, a bola tava do outro lado. Eu gostei desse primeiro combate. O Charles deu o primeiro combate e os outros ficaram ali na sobra, e o Kaká dava o primeiro combate, o André Ramalho ficava na sobra. Eu gostei muito desse primeiro combate. Ajudou muito o Mateuzinho isso, o Bidon ali dando o primeiro combate. O Mateuzinho até foi um dos melhores jogos dele pra mim, por isso. O Aguilera também jogou bem, mas ele dormiu ali até os 30 do primeiro tempo, né, no último jogo. Acho que ele tem que entrar um pouco mais acordado nesse. Ele dormiu, o que não tinha acontecido até agora, né, com ele. E, cara, é isso, entendeu? Eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar sim. Torcer pro Yuri voltar a fazer gol, né? Torcer pro Memphis estar num bom dia aí, senão a turma vai pegar no pé dele, que ele foi lá no show do Ariel, não jogou o jogo que tava machucado, deu uma de Neymar ali. Mas eu acredito que ele vai bem nesse jogo aí. E é isso, pessoal. Tamo junto aí. Cara,
curtam o vídeo e principalmente se inscrevam. Os vídeos estão tendo até uma visualização legal para um começo de canal, mas não tá tendo inscritos. Acho que o pessoal não tá se inscrevendo. Então, se gostou, cara, se inscreve. Se não gostou, não precisa se inscrever de verdade. A gente quer montar um canal assim, igual fala o canal do Povo Escolhido lá. A gente quer montar um canal com pessoas que querem ver mesmo o conteúdo. A gente tá fazendo conteúdo, por enquanto, replicando, né? Fazendo conteúdo aí, react, né? Mas, cara, eu tô preparando conteúdo aí exclusivo aqui do canal, muito legal, contando a história do Corinthians. A tendência a fazer live é ter muito conteúdo exclusivo. A gente vai ter logo, tá? É que tá começando ainda. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. É nóis. Até a próxima. Valeu. Fui. Como fiel. Hoje é nóis.